O sol se punha preguiçosamente sobre o horizonte de concreto de São Paulo, pintando o céu com tons de cobre e sangue, enquanto os arranha-céus do bairro Jardins refletiam a opulência de um império construído sobre o aço e a terra roxa. Dentro de sua mansão cinematográfica, Ricardo Cavalcanti ajustava o nó da gravata de seda italiana diante de um espelho de cristal que parecia devolver apenas a imagem de um homem vitorioso, porém profundamente solitário e desprovido de qualquer calor humano, genuíno em sua alma, endurecida. Aos 45 anos, o magnata do agronegócio possuía tudo o que o dinheiro poderia comprar, desde jatinhos particulares até o respeito temeroso de seus concorrentes mais ferozes no mercado financeiro global. No entanto, o silêncio que ecoava pelos corredores de mármore branco de sua residência era um lembrete constante de que o sucesso material não conseguia preencher o vazio deixado por perdas irreparáveis. Ele olhava para o relógio de ouro, impaciente com o tempo que parecia escorregar por entre seus dedos poderosos, ignorando o bater suave do próprio coração cansado. Longa Dali, no coração pulsante e barulhento da favela de Heliópolis. A realidade de Helena Santos era tecida com fios de esperança e suor, longe do luxo estéril das elites paulistanas. O aroma do café fraco misturava-se ao cheiro da terra molhada após a chuva típica da tarde, enquanto ela ajeitava o lençol puído sobre o corpo frágil de sua mãe enferma. Cada movimento de Helena era guiado por uma devoção silenciosa, uma promessa feita diante do altar improvisado na sala pequena, onde imagens de santos protegiam seus sonhos mais humildes. Dona Maria tossia com dificuldade, seu rosto marcado pelas rugas de uma vida inteira de trabalho pesado sob o sol inclemente do interior, antes de buscarem a sorte na metrópole. Helena segurava as mãos trêmulas da mãe, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros jovens, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que nenhuma pobreza poderia apagar ou diminuir. Ela sabia que precisava enfrentar mais uma jornada exaustiva no restaurante Ouro Negro, servindo banquetes para aqueles que nunca conheceram a fome, apenas para garantir o remédio necessário para a sobrevivência materna. Ela vestia o uniforme branco e preto com um zelo quase religioso, alinhando o avental engomado sobre o corpo cansado, transformando-se na serva invisível que as elites exigiam para manter sua comodidade absoluta. Antes de sair, Helena beijou a testa febril de Maria e murmurou uma prece rápida, pedindo ao Espírito Santo que guardasse aquele barraco contra os perigos da noite e da desesperança absoluta. A fé era seu único escudo contra a violência urbana e a indiferença de um sistema que parecia ignorar a existência de quem vivia à margem da grande engrenagem social. O trajeto até o restaurante de luxo era uma viagem entre dois mundos que raramente se tocavam, exceto através do serviço e da submissão silenciosa das classes operárias brasileiras. No ônibus lotado, Helena observava as luzes da cidade cintilarem como diamantes falsos, enquanto sua mente calculava centavos e prioridades médicas para a semana que se iniciava com nuvens carregadas de incertezas. Ela não reclamava da sorte, pois aprendera desde cedo que a resignação era a ferramenta dos fortes, e que cada gota de suor derramada era uma oferenda sagrada para a manutenção da vida. O restaurante Ouro Negro exalava um perfume de trufas e vinhos caros, um cenário onde a vaidade humana encontrava seu ápice entre talheres de prata e taças de cristal polido. O gerente, um homem de modos afetados e olhar vigilante, revisava cada detalhe do salão com a precisão de um general antes da batalha final, exigindo perfeição absoluta de seus subordinados. Helena assumiu seu posto com a cabeça erguida, ignorando o cansaço que já começava a pesar em suas pernas, pronta para enfrentar a noite de olhares indiferentes e pedidos feitos com vozes autoritárias e frias. Enquanto isso, Ricardo Cavalcanti descia a imponente escadaria de sua mansão, chamando pelo filho com um tom de voz que misturava a autoridade paternal e um distanciamento emocional quase intransponível. Tiago apareceu no topo do corredor, um menino de 7 anos com olhos profundos e tristes,
vestindo roupas de grife que pareciam uma armadura pesada demais para sua estrutura infantil e delicada. A babá o seguia em silêncio. Uma figura contratada para substituir o calor de um abraço materno que a morte havia roubado de forma cruel e precoce há 3 anos. O magnata mal olhou para o rosto pálido do filho, concentrado demais nas mensagens que chegavam sem parar em seu celular de última geração, ditando o ritmo frenético de seus negócios. Ele acreditava sinceramente que proporcionar a melhor educação e os brinquedos mais caros era o ápice de sua obrigação como pai, desconhecendo as feridas invisíveis que sangravam no peito do pequeno. Tiago entrou no carro blindado com a cabeça baixa, sentindo que o couro dos assentos era tão frio quanto o olhar do homem que deveria ser seu porto seguro e sua maior referência. Durante o percurso até o restaurante, o silêncio dentro do veículo era interrompido apenas pelo som rítmico dos pneus contra o asfalto irregular das avenidas paulistanas, criando uma atmosfera de melancolia profunda. Ricardo revisava relatórios de produtividade agrícola em seu tablet, enquanto Tiago olhava pela janela, observando os grafites coloridos nos muros da cidade como se fossem janelas para um mundo onde a alegria era permitida. Nenhum dos dois ousava quebrar a barreira invisível que os separava. 2 estranhos unidos pelo sangue e por uma tragédia que nenhum deles sabia como processar ou curar verdadeiramente. Ao chegarem ao Ouro Negro, foram recebidos com a reverência destinada aos deuses do capital, com o próprio gerente conduzindo-os à mesa mais reservada e prestigiada de todo o estabelecimento luxuoso. Ricardo sentou-se com a elegância natural de quem nasceu para comandar, enquanto Tiago afundava na cadeira de veludo, sentindo-se cada vez mais minúsculo diante da grandiosidade opressiva daquele ambiente artificial e gélido. As luzes baixas e a música de piano criavam uma ilusão de paz. Mas para o menino, aquele lugar era apenas mais uma prisão dourada, onde o amor não tinha permissão para entrar. Helena foi designada para atender a mesa dos Cavalcanti, uma tarefa que exigia o máximo de discrição e eficiência, dada a fama de exigência absoluta que acompanhava o nome do grande empresário. Ela se aproximou com um passo leve, segurando o cardápio com mãos que, apesar de calejadas pelo trabalho, mantinham uma delicadeza inata que transparecia em seus gestos mais simples e cotidianos. Ao notar a presença da criança, um instinto maternal adormecido despertou em seu peito, fazendo-a suavizar a expressão facial, embora soubesse que não deveria demonstrar qualquer tipo de familiaridade com os clientes. Boa noite, senhores, disse ela com uma voz suave que contrastava com o barulho metálico dos talheres nas mesas vizinhas. Buscando encontrar o olhar do menino, que permanecia fixo no chão, Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos da tela do celular, ordenando o prato mais caro e o vinho de safra especial com uma indiferença que beirava a crueldade. Helena sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que aquela criança era tratada quase como um acessório de luxo, uma peça decorativa na vida de um homem que parecia ter esquecido o que era sentir. O jantar prosseguia com uma frieza cortante, com Ricardo atendendo chamadas internacionais e discutindo milhões de dólares, enquanto o filho brincava distraidamente com um pedaço de pão, sem apetite para as iguarias. Helena observava de longe, enquanto limpava as mesas adjacentes, notando como o brilho nos olhos de Tiago estava se apagando a cada minuto que passava naquele ambiente desprovido de afeto real. Ela lembrou-se de sua própria infância difícil na favela, onde, apesar da falta de pão, nunca faltou o calor de um colo e a certeza de que era amada por alguém. A noite avançava e o cansaço começava a cobrar seu preço. Mas a mente de Helena permanecia ancorada na imagem daquele menino solitário que parecia carregar o peso do mundo. Ela via nele a vulnerabilidade de todos os filhos que crescem em lares de vidro, cercados por tudo e, ao mesmo tempo, vazios de qualquer substância emocional que desse sentido à existência. Uma vontade imensa de confortar crescia em seu coração generoso, desafiando as regras rígidas do restaurante que proibiam qualquer interação pessoal entre os funcionários e os membros da alta sociedade paulistana presente.
Ricardo, por sua vez, sentia uma inquietação súbita que não conseguia explicar. Uma sensação de que algo essencial estava escapando por entre seus dedos, apesar de todo o controle que exercia. Ele olhou para o filho e viu apenas um estranho, um reflexo de sua própria incapacidade de lidar com as emoções humanas mais básicas após a partida de sua esposa querida. A dor que ele enterrou profundamente sob camadas de trabalho e ambição começava a latejar, lembrando-o de que o dinheiro era uma fortaleza poderosa, mas que também poderia se tornar uma tumba solitária e fria. O ambiente do restaurante começou a ficar mais agitado com a chegada de novos clientes influentes, aumentando a pressão sobre Helena e seus colegas que corriam para atender a todos com perfeição. Mesmo sob o estresse do serviço pesado, ela mantinha o olhar atento sobre a mesa de Ricardo, percebendo que o menino estava chegando ao seu limite emocional diante do descaso paterno. A luz das velas dançava nas paredes, criando sombras que pareciam sussurrar histórias de perdas e desencontros. Enquanto a elite celebrava conquistas efêmeras sob o brilho falso do sucesso material e da vaidade, Helena serviu a sobremesa com a precisão de uma mestre. Mas seus dedos roçaram acidentalmente na mão de Tiago, sentindo o tremor leve que percorria o corpo pequeno daquela criança desamparada emocionalmente. Ela ofereceu um sorriso rápido, um lampejo de humanidade que o menino captou instantaneamente, fazendo seus olhos se arregalarem levemente, como se tivesse descoberto um tesouro escondido no meio daquela escuridão dourada. Foi um momento fugaz, mas carregado de um significado que nenhum dos dois conseguia expressar em palavras. Uma conexão silenciosa entre duas almas que habitavam polos opostos da escala social. Ricardo levantou-se bruscamente para atender mais uma ligação urgente, deixando Tiago sozinho à mesa por alguns instantes. Um intervalo de tempo que pareceu uma eternidade para a criança que se sentia abandonada. O menino baixou a cabeça e uma lágrima solitária escapou, deslizando por sua bochecha pálida e caindo sobre a toalha de linho impecável. Um sinal de uma dor que não cabia mais no peito. Helena, que estava por perto, sentiu seu coração apertar e soube, com a certeza dos que têm fé, que não poderia simplesmente ignorar aquele pedido mudo de socorro vindo de uma criança. Ela aproximou-se cautelosamente, verificando se o gerente ou Ricardo estavam olhando, e ajoelhou-se discretamente ao lado da cadeira de Tiago, quebrando todos os protocolos de conduta profissional exigidos pelo estabelecimento de luxo. Com um gesto carregado de uma ternura infinita, ela estendeu a mão para o rosto do menino, sentindo a pele quente e úmida de lágrimas que carregavam a angústia de uma vida sem abraços verdadeiros. Naquele instante, Helena não era apenas uma garçonete pobre da favela, mas a representação viva da compaixão que o mundo parecia ter esquecido de praticar no cotidiano. Não chore, pequeno anjo. O céu está olhando por você, e as estrelas guardam seus sonhos mais secretos. Sussurrou ela com uma doçura que fez o menino levantar, o olhar surpreso e esperançoso. Tiago viu no rosto de Helena uma luz que nunca tinha encontrado nas salas de reuniões do pai, ou nas festas vazias da alta sociedade onde costumava circular com tédio. Ele sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente o enxergava como um ser humano dotado de sentimentos e necessidades, e não apenas como o herdeiro de uma fortuna incalculável e vazia de amor. Helena retirou do bolso do avental um lenço de algodão simples, ligeiramente desbotado pelo uso exaustivo, mas que carregava o perfume suave de sabão de coco e de dignidade. Com movimentos que pareciam coreografados por uma força divina superior, ela secou a bochecha úmida de Tiago, tratando aquela dor infantil como se fosse a sua própria ferida aberta. O menino, surpreso com o toque caloroso e humano, permitiu que a estranha entrasse no castelo de solidão que ele havia construído ao redor de seu coração, machucado pela ausência materna constante. Os olhos de Tiago, antes nublados pela melancolia de uma vida de privilégios vazios, brilharam intensamente ao encontrar o olhar compassivo de Helena, que transbordava uma sinceridade quase desconhecida. Naquele instante sagrado, o luxo do restaurante Ouro Negro desapareceu.
transformando o mármore frio em um terreno fértil, onde a semente da esperança poderia finalmente começar a germinar. A garçonete ignorava o risco de ser demitida por quebrar as regras de conduta. Focando apenas na necessidade urgente de oferecer um pouco de conforto àquela alma pequena e tão desamparada emocionalmente, ela falou baixinho, com uma voz que lembrava o murmúrio das águas de um riacho sereno, contando ao menino que as mães nunca partem de verdade. Helena explicou que, do outro lado do véu da vida, no reino de Deus, elas se tornam estrelas vigilantes que iluminam os caminhos mais escuros de seus filhos amados. Tiago ouvia cada palavra como se fosse um bálsamo milagroso, sentindo o peso da saudade transformar-se em uma saudade mansa. Aceitando que o amor transcende as barreiras físicas da existência terrena e cruel. Ricardo Cavalcanti, que retornava da ligação telefônica com a expressão endurecida pelos negócios, parou bruscamente ao ver a cena que se desenrolava diante de seus olhos incrédulos e cansados. Ele ficou estático na penumbra do corredor, observando como aquela mulher humilde, com mãos calejadas pelo serviço pesado, conseguia o que ele nunca alcançou com milhões de dólares. O sorriso que brotou nos lábios de Tiago era um tapa silencioso na vaidade do pai, revelando que a verdadeira riqueza não se deposita em contas bancárias, mas em gestos de pura humanidade. O bilionário sentiu uma pontada de ciúme, misturada com uma admiração profunda e desconcertante pela coragem daquela funcionária que desafiava as normas do seu mundo estéril. Ele percebeu que, apesar de todo o seu poder de comando sobre vastas extensões de terra, ele não possuía o mapa para o coração do próprio filho. A imagem de Helena segurando a mão de Tiago gravou-se em sua mente como uma fotografia eterna, questionando os valores que ele defendeu durante décadas de ambição desenfreada e frieza calculista nos negócios internacionais de exportação. Helena percebeu a aproximação de Ricardo e levantou-se rapidamente, recompondo sua postura profissional com uma agilidade que escondia o tremor de nervosismo que percorria sua espinha dorsal. Agora, ela baixou os olhos, pedindo desculpas em silêncio por ter ultrapassado os limites impostos pelo gerente. Mas o brilho de gratidão no olhar de Tiago valia qualquer castigo. Ricardo, no entanto, não proferiu a reprimenda esperada, mantendo um silêncio carregado de significados ocultos enquanto estudava o rosto sereno e cansado daquela mulher que emanava uma luz própria e muito intensa. O jantar continuou em uma atmosfera carregada de uma eletricidade nova, onde as palavras não ditas pesavam mais do que os diálogos superficiais sobre a economia brasileira e mundial. Tiago comia agora com uma disposição que não demonstrava há meses, inspirado pela promessa de proteção divina que a garçonete havia sussurrado em seu ouvido atento e carente. Ricardo observava cada movimento de Helena no salão, notando como ela tratava a todos com a mesma dignidade, independentemente do tamanho da gorjeta ou da arrogância demonstrada pelos clientes mais exigentes e fúteis da elite. Longa dali, as luzes da favela Heliópolis brilhavam como um presépio de milagres e misérias, onde Dona Maria aguardava o retorno da filha com a fé dos justos. A doença não dava trégua, consumindo os pulmões da velha senhora com a mesma voracidade que o sistema consumia a juventude e a vitalidade de Helena. O contraste entre a opulência do ouro negro e a precariedade do barraco era uma ferida aberta na alma da garçonete, que lutava contra o tempo para garantir o oxigênio e a esperança de um novo amanhecer para sua família sofrida. Helena sentia que aquela noite tinha algo de diferente, um pressentimento que fazia seu peito arder como se o próprio Deus estivesse tecendo os fios de um novo destino. Ela limpava as mesas vizinhas com uma energia renovada, pensando no sorriso de Tiago e na tristeza profunda que habitava o olhar do poderoso Ricardo Cavalcanti. Como era possível que um homem com tanto poder pudesse carregar tanta solidão dentro de um terno que custava o salário de um ano inteiro de trabalho duro naquelas mesas luxuosas do restaurante mais caro de São Paulo? A noite avançava e os clientes começavam a se retirar, deixando para trás o rastro de perfumes caros e conversas vazias sobre o poder e a glória mundana.
Ricardo pediu a conta. E quando Helena a entregou, seus dedos se tocaram por um breve segundo, enviando um choque de realidade através das defesas do empresário. Ele viu as marcas do trabalho braçal nas mãos dela, as unhas curtas e a pele ressecada pelos produtos de limpeza. Detalhes que contavam uma história de luta e sacrifício que ele jamais teria que enfrentar na vida. Ele pagou a conta com uma gorjeta generosa. Mas o que ele realmente queria era perguntar o nome daquela mulher que havia devolvido a alma ao seu filho. O orgulho, porém, ainda falava mais alto, e ele se limitou a um aceno seco de cabeça, conduzindo Tiago para fora do estabelecimento sob o olhar vigilante do gerente. Tiago olhou para trás uma última vez, acenando discretamente para Helena, que respondeu com um sinal de cruz sobre o peito, abençoando a criança na escuridão da noite paulistana, que engolia os carros luxuosos da elite financeira. Helena sentiu um vazio súbito quando eles partiram, voltando sua atenção para as tarefas intermináveis que precediam o fechamento da casa e o retorno para a favela distante. Ela sabia que a realidade a esperava com suas garras afiadas, pronta para lembrá-la de que as contas não esperam e que a saúde de sua mãe. O gerente aproximou-se com um olhar severo, repreendendo-a pela interação com o cliente VIP, ameaçando-a com a demissão imediata se aquele comportamento inaceitável e pouco profissional se repetisse em outra ocasião. Ela aceitou a bronca com a cabeça baixa, sabendo que não podia se dar ao luxo de perder o emprego que mantinha a chama da vida acesa em sua casa, dentro de si. No entanto, a chama da caridade ardia com uma intensidade que nenhuma humilhação externa poderia apagar ou diminuir por completo. Ela limpou as últimas manchas de vinho da mesa onde os Cavalcanti estiveram, guardando a imagem de Tiago como uma relíquia sagrada em seu coração, pedindo a Nossa Senhora que protegesse aquela criança de toda a frieza do mundo materialista. O trajeto de volta para Heliópolis parecia mais longo naquela noite, com o ônibus sacolejando pelas ruas desertas e mal iluminadas da periferia, esquecida pelo poder público municipal. Helena recostou a cabeça na janela fria, fechando os olhos e imaginando um mundo onde o amor fosse a única moeda de troca entre os seres humanos de boa vontade. Ela se perguntava se Ricardo Cavalcanti sequer lembrava do seu rosto, ou se ela era apenas mais uma peça móvel na engrenagem de luxo que servia aos seus caprichos e às suas necessidades financeiras. Ao chegar em casa, encontrou Dona Maria em um estado de fragilidade extrema, a respiração ruidosa ecoando nas paredes de madeira e zinco que abrigavam seus segredos mais íntimos. Helena preparou um chá de ervas com o que restava na despensa, tentando confortar a mãe com palavras de esperança que ela mesma começava a duvidar diante dela realidade. A noite na favela nunca era silenciosa, com o som de músicas distantes e gritos que cortavam o ar. Mas Helena encontrou um momento de paz ao segurar o terço de madeira velha que pertencera à sua avó. Ela rezou por Tiago, por Ricardo e por todos aqueles que tinham tudo, mas não possuíam nada que realmente importasse diante da balança final da existência divina na terra. O suor frio de Dona Maria preocupava Helena, que sabia que o remédio comprado com tanto esforço estava chegando ao fim e que novos gastos seriam necessários em breve. Ela deitou-se ao lado da mãe, sentindo o calor do corpo doente, e adormeceu sonhando com anjos que tinham o rosto de crianças ricas e tristes, precisando desesperadamente de um colo quente e acolhedor. Enquanto isso, na mansão dos Cavalcanti, Ricardo não conseguia conciliar o sono, assombrado pela imagem da garçonete limpando as lágrimas de seu filho com tanta naturalidade e amor. Ele caminhou até o quarto de Tiago e encontrou o menino dormindo com um semblante de paz que não via há anos, abraçado a um ursinho de pelúcia velho. A pergunta martelava em sua mente quem era aquela mulher que, com um simples gesto, conseguiu romper as defesas de um coração que ele considerava impenetrável e irremediavelmente perdido para a tristeza profunda. A curiosidade de Ricardo transformou-se em uma obsessão silenciosa, um desejo de entender o que movia as pessoas como Helena, que viviam no abismo da pobreza e ainda assim sorriam. Ele lembrou-se de sua própria infância,
humilde, antes de se tornar o gigante que era hoje, e sentiu uma pontada de saudade de uma simplicidade que ele havia enterrado sob o asfalto de São Paulo. Ele decidiu que precisava saber mais sobre aquela mulher. Não por caridade, mas por uma necessidade de reencontrar a própria humanidade que parecia ter ficado perdida em algum lugar do passado distante. No restaurante Ouro Negro, o turno da manhã começou com a mesma rotina de limpeza e preparação. Mas o clima estava tenso, devido aos boatos de uma possível redução de pessoal. Helena chegou mais cedo, com olheiras profundas que contavam a história de uma noite mal dormida, cuidando de sua mãe, enferma no calor úmido da favela. Ela evitava olhar para o gerente, focando apenas em suas obrigações. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para o encontro da noite anterior com um menino rico e seu pai enigmático e austero que parecia carregar o mundo. A vida continuava seu curso implacável, indiferente aos dramas individuais que compunham a tapeçaria social da maior metrópole da América do Sul. Com seus contrastes e contradições eternas, Helena servia café para executivos apressados, enquanto sua mente estava no hospital, onde sua mãe precisava passar por exames urgentes que ela não sabia como pagar com o salário atual. O desespero começava a rondar sua alma, mas ela se agarrava à fé, como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação em meio a uma tempestade violenta e impiedosa no mar. Ricardo Cavalcanti sentou-se em seu escritório no 30º andar, com vista para a Avenida Paulista, mas sua atenção não estava nos gráficos de exportação de soja ou milho. Ele chamou seu assistente de confiança, um homem que resolvia problemas delicados com a eficiência de um cirurgião, e deu ordens claras para localizar a funcionária do Ouro Negro. Ele queria saber tudo onde ela morava, quem era sua família, quais eram suas dívidas e que tipo de vida ela levava longe dos olhares da elite que ela servia com tanto zelo e discrição absoluta. A engrenagem do poder começou a girar, movida pela curiosidade de um homem que tinha o mundo aos seus pés, mas que sentia falta de algo no próprio peito. Helena, alheia à investigação que se iniciava, continuava seu trabalho silencioso, sem imaginar que um simples ato de compaixão havia desencadeado uma série de eventos que mudariam seu destino para sempre. O destino, como um mestre tecelão, estava começando a cruzar as linhas de dois mundos que, por todas as leis da lógica social, deveriam permanecer separados por muros de preconceito e indiferença. Ricardo permanecia imóvel nas sombras projetadas pelas colunas de mármore do luxuoso restaurante, observando a cena que desafiava sua compreensão lógica e gelada da dura realidade social brasileira. Ele via seu filho, um pequeno príncipe solitário, cercado de riquezas inúteis, entregando-se ao consolo de uma desconhecida que não possuía nada além de uma bondade genuína e profunda. O contraste entre a elegância austera do local e a simplicidade quase sagrada daquele gesto de carinho despertava nele uma inquietação que nenhuma reunião de negócios jamais conseguira provocar em sua alma, endurecida pelo tempo e pela ambição. O sorriso que Tiago exibia naquele momento era algo que Ricardo não presenciava desde o funeral de sua amada esposa. Uma luz que ele julgava extinta para sempre sob as cinzas da tragédia. Ele sentiu um peso esmagador em seu peito, uma mistura de inveja silenciosa e uma vergonha lancinante por ser incapaz de oferecer o mesmo conforto ao próprio sangue. O dinheiro, que sempre fora sua maior arma e escudo, parecia agora uma pilha de papel inútil diante da conexão espiritual que aquela humilde garçonete paulistana estabelecera com o seu pequeno herdeiro em um átimo. Ele observava as mãos de Helena, marcadas pelo esforço e pela aspereza de uma vida de privações, agirem com a delicadeza de um anjo guardião enviado pelas divindades que ele há muito ignorara. Ricardo questionava-se sobre o mistério daquela mulher que, apesar de carregar o cansaço do mundo em seus ombros frágeis, ainda encontrava espaço para a dor alheia de uma criança rica. Havia uma nobreza intrínseca naquela serva invisível que superava todos os títulos e linhagens da elite que frequentava o seu círculo social restrito.
vaidoso e desprovido de qualquer rastro de compaixão humana. Helena afastou-se discretamente, voltando ao seu trabalho com a cabeça baixa e os passos leves, sem saber que o homem mais poderoso do salão a vigiava com um interesse obsessivo. Ricardo retornou à mesa, mas seus olhos continuavam a seguir o movimento rítmico dela entre os clientes, captando cada detalhe de sua postura resignada, porém resiliente e muito altiva. Ele percebeu que a beleza daquela mulher não estava em joias ou maquiagens caras, mas na serenidade de quem carrega uma consciência limpa e uma fé inabalável nas voltas misteriosas que a vida costuma dar. Na manhã seguinte, dentro de seu escritório monumental, revestido de madeira nobre e silêncio absoluto na Avenida Paulista, Ricardo não conseguia focar nos relatórios de exportação que garantiam sua imensa fortuna. Ele chamou Carlos, seu braço direito e homem de total confiança, para assuntos que exigiam discrição e rapidez, ordenando uma investigação completa sobre a vida daquela garçonete específica do restaurante. Ele queria entender a origem de tamanha luz no meio de tanta sombra. Uma curiosidade que nascia de um varol existencial que ele tentava esconder sob camadas de poder, autoridade e muita frieza. Carlos, acostumado a pedidos extravagantes, estranhou o interesse súbito do patrão por uma funcionária de baixo escalão de um estabelecimento local, mas acatou a ordem sem questionar a lógica do bilionário. Enquanto os mecanismos de busca vasculhavam arquivos e registros civis, Ricardo olhava pela janela panorâmica, vendo a imensidão de São Paulo como um tabuleiro onde as peças eram movidas pelo destino cruel. Ele se perguntava se a vida de Helena era tão difícil quanto sua intuição sugeria, e se o sacrifício dela era o combustível que mantinha sua integridade moral sempre intacta. Em Heliópolis, Helena lutava contra o tempo e a escassez de recursos, tentando manter a dignidade em meio ao caos da favela que nunca dormia verdadeiramente sob o manto da noite. Ela cuidava de Dona Maria com uma paciência santa, trocando compressas de água fria enquanto rezava o terço, pedindo que a misericórdia divina não as abandonasse naquele momento de provação extrema. O som dos tiros e dos bailes funk ao longe não conseguia perturbar o santuário de amor que ela construíra dentro daquelas 4 paredes de tijolos aparentes e muitos sonhos que pareciam desfeitos. A saúde de sua mãe era um abismo que ameaçava engolir todas as suas economias suadas, deixando-a à beira de um colapso financeiro e emocional que ela ocultava de todos. No restaurante, ela sorria para os clientes, mas seu coração estava ancorado naquele barraco úmido onde a morte espreitava silenciosa, aguardando um deslize da esperança para se manifestar de vez. Ela não sabia que estava sendo observada por satélites e investigadores, que sua miséria estava sendo catalogada e transformada em dados estatísticos para o consumo de um homem que buscava uma redenção pessoal profunda. Carlos entregou o relatório em uma pasta de couro preta, contendo fotografias de Helena caminhando pelas vielas estreitas da favela, carregando sacolas de supermercado com um cansaço visível em seu rosto sofrido. Ricardo folheou as páginas com uma sensação de invasão, mas a necessidade de compreender aquela realidade era mais forte do que qualquer escrúpulo moral que ainda lhe restasse na alma. Ele viu a imagem de Dona Maria, a lista de dívidas médicas acumuladas e a ameaça de despejo que pairava sobre a cabeça daquela mulher que outrora limpara as lágrimas de seu filho. Uma indignação súbita tomou conta dele ao perceber que o sistema que o tornara bilionário era o mesmo que esmagava pessoas como Helena sem qualquer piedade ou remorso social aparente e justo. Ele sentiu o impulso de intervir imediatamente, de usar seu dinheiro para apagar aqueles problemas como se fossem erros em uma planilha eletrônica de contabilidade empresarial de sua vasta empresa agropastoril. No entanto, algo o impedia de agir de forma impulsiva. Um temor de que a caridade crua pudesse corromper a pureza da alma daquela mulher que o ensinara tanto em poucos minutos. Ele decidiu que precisava vê-la novamente no ambiente dela, sem as formalidades do restaurante, para confirmar se o que sentia era real ou apenas um delírio emocional passageiro de sua mente cansada.
Ricardo ordenou que o motorista o levasse até as imediações de Heliópolis, uma zona proibida para os carros blindados e luxuosos que costumavam circular pelos bairros nobres e protegidos da metrópole. Ele sentia-se um estranho em seu próprio país, observando a vida pulsante e precária que se desenrolava do outro lado dos muros invisíveis que segregavam a pobreza da riqueza absoluta. O contraste era ensurdecedor, e Ricardo sentiu uma náusea espiritual ao confrontar a realidade bruta que Helena enfrentava todos os dias com um sorriso nos lábios e muita fé no coração bondoso. Ele a viu saindo de uma farmácia pequena, com um semblante de derrota, segurando apenas uma caixa de remédios que certamente não seria suficiente para curar a enfermidade crônica de sua mãe. Naquele instante, o magnata percebeu que sua vida de luxo era uma afronta à dignidade humana básica daqueles que sustentavam a pirâmide social brasileira com o próprio sangue e suor cotidiano exaustivo. Ele voltou para casa transformado, incapaz de olhar para as obras de arte em suas paredes sem ver as rachaduras nas paredes do barraco de Helena, que as fotografias investigativas revelaram. Tiago correu ao seu encontro, perguntando pela moça bonita do restaurante. E Ricardo sentiu que, pela primeira vez, tinha uma resposta que poderia aproximá-lo verdadeiramente de seu filho amado e solitário. Ele prometeu ao menino que haveriam em breve. Uma promessa que carregava o peso de um compromisso solene com a própria consciência que estava despertando de um sono letárgico de anos. A noite caiu sobre São Paulo e Ricardo ficou acordado, planejando como poderia mudar o destino de Helena sem ferir sua honra ou transformá-la em um mero objeto de sua benevolência. Ele entendia agora que a verdadeira mudança não viria apenas de um cheque assinado, mas de um reconhecimento da humanidade partilhada que os unia além das classes sociais e das fortunas. Enquanto isso, na favela, Helena limpava as lágrimas de Dona Maria, ignorando que o anjo que ela tanto pedia em suas orações estava mais próximo do que ela jamais poderia imaginar ou sonhar. Ele revisou os termos do fundo de caridade que sua esposa havia idealizado antes de falecer, percebendo que o projeto estava abandonado e coberto pela poeira do descaso e da melancolia. Helena seria a peça fundamental para reativar esse sonho, trazendo a perspectiva de quem conhecia a dor de perto e sabia o valor real de cada centavo investido no bem comum. Ricardo sentia uma energia vibrante percorrendo seu corpo, uma sensação de propósito que o dinheiro por si só nunca fora capaz de proporcionar durante toda a sua trajetória de sucesso material e isolamento afetivo. Na manhã seguinte, ele instruiu Carlos a preparar um contrato de gestão para o fundo, mas sem revelar o nome da beneficiária até que o momento fosse propício para o grande encontro. O suspense pairava no ar do escritório, enquanto Ricardo aguardava o cair da noite para retornar ao restaurante Ouro Negro e observar Helena em seu campo de batalha cotidiano e exaustivo. Ele sentia-se como um jovem apaixonado pela ideia de fazer o bem, uma emoção que o rejuvenescera e o reconectara com os valores que seus pais haviam ensinado na pequena fazenda do interior brasileiro. Helena chegou ao trabalho sentindo o peso de uma dívida de aluguel atrasada que o proprietário exigia ser paga até o final daquela semana, sob pena de expulsão imediata de sua residência. Cada passo que ela dava entre as mesas parecia um esforço sobre-humano, mas a lembrança do rosto de Tiago servia como um combustível espiritual para manter sua postura impecável e seu atendimento gentil. Ela não percebia que o olhar de Ricardo a acompanhava com uma intensidade nova, uma mistura de respeito profundo e uma promessa silenciosa de que o sofrimento dela estava próximo do fim. O gerente do restaurante notou o interesse do bilionário e, em sua mente tacanha, imaginou que Ricardo estivesse insatisfeito com o serviço de Helena, preparando-se para repreender-la com ainda mais vigor e arrogância. Ele se aproximou da mesa do magnata com um sorriso servil, pronto para oferecer qualquer desculpa ou substituição imediata para a garçonete humilde que parecia incomodar a elite com sua presença. Ricardo, com um olhar gélido, silenciou o homem antes mesmo que ele proferisse a primeira palavra de adulação barata.
protegendo Helena de uma injustiça que ele não permitiria mais que ocorresse. Ricardo afirmou que Helena era a melhor funcionária do lugar e exigiu que ela fosse tratada com o devido respeito, sob pena de ele retirar todos os seus investimentos daquele estabelecimento luxuoso. O gerente recuou, confuso e amedrontado, enquanto Helena, que ouvira as palavras à distância, sentiu um calor estranho subir por seu rosto, marcado pela luta diária, pela sobrevivência física e emocional. Ela não compreendia por que aquele homem tão poderoso sairia em sua defesa. Mas sentiu que, pela primeira vez na vida, alguém no topo da pirâmide a enxergava como uma pessoa digna. O expediente terminou e Helena caminhou em direção à parada de ônibus, sentindo que a noite estava menos escura do que o habitual. Apesar de todos os problemas financeiros que a aguardavam, no fundo de sua bolsa, ela guardava um pequeno bilhete que Tiago havia deixado sobre a mesa. Um desenho simples de um coração com a palavra obrigado, escrita em letras bem trêmulas. Aquilo era o seu maior tesouro. Uma prova de que seu ato de amor havia tocado uma alma pura e que o reino de Deus estava presente nos pequenos gestos de caridade mútua. Ricardo observou o ônibus partir da janela de seu carro, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. A paz de quem descobre que a verdadeira missão da vida humana é servir. Ele sabia que o próximo passo seria difícil, mas estava disposto a enfrentar qualquer barreira social para garantir que Helena e sua família tivessem a vida que mereciam por sua integridade. O destino estava selado por um olhar de compaixão e uma decisão silenciosa de transformar a dor em uma oportunidade de renascimento para todos os envolvidos naquela trama de vida. Morte e esperança. Ao chegar em sua mansão, Ricardo foi direto ao oratório que sua esposa mantinha, um lugar que ele evitava por trazer lembranças dolorosas de um passado que ele não podia mais mudar. Ele ajoelhou-se, pela primeira vez em muitos anos, proferiu uma oração sincera, agradecendo por ter encontrado Helena e pedindo forças para realizar a mudança que planejava em segredo absoluto. As lágrimas que ele tanto reprimiu finalmente rolaram por seu rosto, lavando a alma de um homem que estava aprendendo que a maior riqueza é a capacidade de amar e ser amado verdadeiramente. Ricardo estava sentado em sua cadeira de couro legítimo, segurando uma pasta que continha o destino de uma mulher que ele mal conhecia, mas que já habitava seus pensamentos mais profundos e inquietos. As folhas de papel revelavam uma realidade de privações que ele, em sua bolha de opulência, raramente se permitia enxergar ou sequer imaginar em detalhes tão sórdidos e cruéis. Helena Santos não era apenas uma garçonete. Ela era uma sobrevivente de um sistema que ignorava sua existência, lutando contra dívidas que se acumulavam como montanhas intransponíveis de puro desespero humano. Enquanto isso, no beco estreito de Heliópolis, o som da voz rouca de seu Geraldo, o proprietário do pequeno barraco, ecoava com uma agressividade que fazia as paredes de tijolo aparente tremerem de medo. Ele exigia o pagamento dos 3 meses de aluguel atrasados, ameaçando jogar os parcos pertences de Helena na rua Lamacenta se o dinheiro não aparecesse até o final daquela semana fatídica. Helena ouvia tudo em silêncio, segurando as mãos trêmulas de Dona Maria, sentindo que o chão sob seus pés estava desmoronando sob o peso de uma injustiça insuportável. A situação médica de Dona Maria era um capítulo à parte naquela tragédia cotidiana, com receitas de remédios caros que Helena guardava no bolso como se fossem sentenças de vida ou morte iminente. O hospital público, superlotado e carente de recursos básicos, oferecia apenas o mínimo necessário para manter a chama da vida acesa, deixando para a filha a tarefa hercúlea de custear o restante da sobrevivência. Cada centavo economizado no restaurante era destinado a frascos que prometiam um fôlego extra, enquanto a própria Helena esquecia-se de se alimentar adequadamente para poupar recursos financeiros. Ricardo observava as fotos de Helena caminhando sob a chuva fina, sua silhueta frágil contrastando com a dureza do concreto da metrópole, que nunca dorme e nunca perdoa os mais fracos. Ele sentia uma vontade avassaladora de simplesmente assinar um cheque e apagar todas aquelas dores.
mas sua mente estratégica dizia que a caridade pura poderia ser uma solução temporária para um problema estrutural muito mais profundo. Ele precisava de uma abordagem que devolvesse a dignidade a Helena, permitindo que ela crescesse e florescesse sem se tornar uma mera dependente de sua riqueza imensa e arrogante. No salão do restaurante Ouro Negro, Helena movia-se com a precisão de uma sombra, seus olhos atentos a cada gesto dos clientes, embora sua mente estivesse quilômetros dali, no leito de sua mãe. O gerente, percebendo sua distração momentânea, não hesitava em lançar olhares reprovadores, lembrando-a constantemente de que sua permanência naquele emprego dependia de uma perfeição que beirava o desumano e o impossível. Ela engolia o cansaço e a fome, servindo pratos cujos preços poderiam sustentar sua família por meses inteiros, sem demonstrar qualquer rastro de ressentimento ou amargura contra a sorte. Carlos entrou no escritório de Ricardo, trazendo novas informações sobre o histórico de trabalho de Helena, destacando sua honestidade impecável em todos os lugares por onde passou antes de chegar ao restaurante de luxo. Não havia manchas em seu currículo, apenas uma sucessão de empregos exaustivos e mal pagos que ela aceitava com gratidão para manter a mãe protegida do relento da cidade grande. Ricardo ouvia o relato com uma expressão indecifrável, mas seus dedos tamborilavam sobre a mesa de mogno, denunciando a ansiedade de quem está prestes a interferir no curso natural do destino. A noite em São Paulo costuma ser generosa com quem tem poder, mas Helena a via como um monstro de 1000 olhos que vigiava sua luta pela sobrevivência em cada esquina escura. Ao final do expediente, ela contava as poucas moedas da gorjeta, percebendo que o valor não seria suficiente para comprar o inalador que Dona Maria precisava desesperadamente para passar a madrugada tranquila. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto cansado, mas ela a limpou rapidamente com o avental, recusando-se a se entregar ao desespero diante de um mundo que parecia ter esquecido sua essência. Ricardo decidiu que não poderia mais ser apenas um espectador passivo daquela agonia silenciosa, sentindo que sua conexão com Tiago estava intrinsecamente ligada à redenção daquela mulher de fé inabalável e forte. Ele passou a tarde revisando as contas do fundo de assistência que sua falecida esposa havia criado, percebendo que havia ali uma oportunidade perfeita para integrar Helena em algo muito maior e mais nobre. O plano começava a tomar forma em sua mente brilhante, unindo a necessidade de um gestor de confiança com a urgência de salvar uma vida que estava sendo lentamente sufocada pela pobreza. O peso da responsabilidade social começou a agir sobre Ricardo de uma forma que ele nunca imaginou ser possível, quebrando as barreiras de seu egoísmo cultivado durante décadas de sucesso empresarial. Ele via no espelho um homem que tinha tudo, mas que era incapaz de sorrir com a mesma verdade que vira no rosto de Helena quando ela consolou seu pequeno filho. A investigação secreta não era mais apenas sobre curiosidade, mas sobre a busca por um propósito que desse sentido aos seus milhões acumulados sem qualquer rastro de amor ou carinho familiar. Helena entrou na pequena capela da favela, onde a luz das velas criava sombras que pareciam abraçar os fiéis cansados da jornada diária, e ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora. Ela não pedia riquezas ou facilidades, apenas força para continuar lutando, e que sua mãe não sofresse mais do que o necessário naquela existência, marcada por tantas dores físicas e emocionais. Sua prece era um sussurro de esperança no meio do caos urbano, uma prova de que a fé brasileira é o último bastião de resistência contra a indiferença de uma sociedade dividida por muros. O relatório médico detalhado indicava que Dona Maria precisaria de uma cirurgia de risco, algo que o sistema público agendaria para daqui a 2 anos, um tempo que ela claramente não possuía. Ricardo sentiu um frio na espinha ao ler as entrelinhas daquele documento, compreendendo que a vida daquela senhora dependia inteiramente de uma intervenção rápida e extremamente cara no setor privado da saúde. Ele percebeu que o tempo de Helena estava se esgotando e que cada minuto de sua hesitação poderia significar o fim de uma família que ele aprendera a respeitar e admirar profundamente. Tiago percebia a mudança no pai
e perguntava constantemente sobre a moça que o havia ajudado, seus olhos brilhando com uma expectativa que Ricardo não queria de forma alguma decepcionar ou destruir. O menino guardava o lençol que Helena usara para limpar suas lágrimas como se fosse uma relíquia mágica, um amuleto que o protegia dos monstros da solidão que habitavam seu quarto imenso e silencioso. A influência de um pequeno gesto de caridade estava transformando a dinâmica daquela mansão, trazendo um pouco de calor para o mármore gélido, que antes apenas refletia a tristeza de seus moradores. O oficial de justiça bateu à porta do barraco de Helena no dia seguinte, entregando um documento que oficializava o processo de despejo por falta de pagamento acumulado durante os últimos meses difíceis. O mundo pareceu girar de forma violenta ao redor dela, e por um momento, as pernas de Helena fraquejaram, obrigando-a a se apoiar na mesa de madeira velha, que servia como altar familiar. Não havia mais para onde correr. E o medo de ver sua mãe doente no meio da calçada fria de São Paulo era uma agonia que nenhuma palavra conseguia expressar fielmente. Ricardo observava a cena de longe, dentro de seu carro blindado, sentindo a dor de Helena como se fosse um espinho cravado em sua própria carne. Mas ele sabia que o momento da revelação precisava ser perfeito. Ele deu instruções finais a Carlos para que todos os trâmites legais do fundo fossem agilizados, garantindo que a estrutura estivesse pronta para receber sua nova gestora com toda a segurança necessária e justa. A paciência era uma virtude necessária, mas o coração do bilionário batia com a urgência de quem descobriu que o verdadeiro poder reside na capacidade de transformar vidas humanas reais. Helena caminhava em direção ao ponto de ônibus com os ombros curvados, carregando o peso de uma derrota que parecia definitiva e cruel para seus sonhos de uma vida minimamente digna e calma. Ela olhava para os prédios luxuosos da cidade e se perguntava como Deus permitia que tanta abundância coexistisse com tamanha miséria em um espaço geográfico tão pequeno e tão injustamente distribuído. Mas, mesmo no auge de sua tristeza, ela parou para ajudar um cão abandonado na sarjeta, dividindo o resto de seu pão amanhecido com aquela criatura que sofria tanto quanto ela naquele momento difícil. Ricardo viu esse último ato de bondade através do vidro escurecido de seu veículo e sentiu que suas dúvidas haviam desaparecido completamente, dando lugar a uma certeza absoluta sobre o caráter de Helena. Ela era a luz que ele precisava para dissipar as trevas que cercavam seu império. A alma que traria verdade para os seus negócios e esperança para o futuro de seu filho, Tiago, solitário. O plano de ação estava traçado, e agora restava apenas realizar a chamada que mudaria para sempre a trajetória daquela mulher que o mundo tentou esmagar sem sucesso algum. No escritório, Ricardo pegou o telefone com mãos que, pela primeira vez em sua carreira profissional, estavam levemente trêmulas de emoção e de uma expectativa que beirava o nervosismo puramente infantil e genuíno. Ele olhou para a foto de sua esposa na mesa e pediu silenciosamente que ela o guiasse nessa jornada de redenção, sentindo que finalmente estava honrando o legado de amor que ela deixou para trás. O número de Helena brilhava na tela do aparelho, um elo digital entre dois universos que o destino decidiu unir em uma dança de providência divina e justiça social. A chuva começou a cair com força sobre a favela, transformando os caminhos de terra em rios de lama que dificultavam o acesso e traziam um frio úmido para dentro das casas simples. Helena cobria Dona Maria com todos os cobertores que possuía, tentando protegê-la das goteiras que teimavam em invadir o pequeno espaço que elas ainda chamavam de lar doce e sofrido lar. O som dos trovões ecoava como um aviso de que tempos difíceis estavam por vir. Mas no silêncio de sua alma, Helena continuava a sussurrar preces de gratidão pela vida sob a proteção do Criador. Ricardo respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e discou o número que mudaria a realidade de uma família inteira, sentindo o peso de um segredo que estava prestes a ser revelado. Ele não era mais apenas o magnata do agronegócio, mas um homem em busca de significado, um pai tentando ensinar ao filho que a maior colheita da vida é a solidariedade humana.
O toque do telefone no outro lado da linha parecia uma batida de coração, um sinal de que o milagre estava a apenas alguns segundos de se materializar plenamente na vida real e sofrida. Helena sentiu o celular vibrar no bolso de seu avental sujo, um aparelho antigo com a tela trincada que ela raramente usava para algo além do estritamente necessário em sua rotina de trabalho. Ela hesitou por um instante, pensando que poderia ser mais uma cobrança agressiva de algum credor ou do senhorio impaciente com os atrasos constantes de seus pagamentos mensais e difíceis. Com um suspiro de cansaço, ela atendeu a ligação, sem imaginar que a voz do outro lado seria a ponte para um futuro que ela nunca ousou sonhar, nem em seus pensamentos mais otimistas e puros. A voz de Ricardo soou firme, mas carregada de uma suavidade que Helena não reconheceu imediatamente, fazendo-a parar no meio do salão vazio do restaurante, que já se preparava para fechar as portas. Ele não se identificou como o bilionário arrogante daquela noite marcante, mas como alguém que reconhecia seu valor e tinha uma proposta de vida que ela não poderia ignorar. O destino estava batendo à porta, e as lágrimas que Helena segurou durante toda a semana começaram a cair. Desta vez, não de tristeza, mas por um pressentimento de que Deus finalmente ouvira suas orações. A ligação foi o primeiro passo de uma jornada que Ricardo nunca imaginou percorrer. Um caminho onde o ouro de suas contas bancárias encontraria o diamante bruto da alma de Helena. Ele sentia que cada palavra proferida era um tijolo na reconstrução de sua própria felicidade. Uma estrutura que ele negligenciara durante muito tempo por causa de sua arrogância financeira e emocional. O sol começava a surgir entre as nuvens de chuva, simbolizando que, mesmo na maior das tempestades sociais, a luz da verdade e da justiça divina sempre encontrará uma fresta para brilhar intensamente na vida. A tempestade castigava impiedosamente as encostas de Heliópolis, transformando as vielas estreitas em rios de lama marrom que ameaçavam invadir as moradias mais humildes e precárias da comunidade. Helena observava a água escorrer pelas frestas das paredes de tijolo aparente, sentindo o frio úmido penetrar até os ossos, enquanto o barulho do zinco no telhado ecoava como um lamento fúnebre e constante. Cada trovão que sacudia o barraco parecia um aviso de que a natureza, assim como a sociedade, não tinha piedade daqueles que viviam à margem da grande e rica metrópole paulista. Dentro do quarto minúsculo, o som da respiração de Dona Maria tornava-se cada vez mais ruidoso e difícil. Um chiado metálico que denunciava o cansaço extremo de seus pulmões, já bastante debilitados pela doença crônica. Helena trocava as toalhas úmidas na testa da mãe com mãos trêmulas, mas carregadas de um amor que transcendia a falta de recursos médicos e a desesperança que rondava à porta. Ela sussurrava palavras de conforto, embora seu próprio coração estivesse sendo esmagado pela incerteza cruel sobre se elas teriam um teto para dormir na próxima e temida semana de despejo. O papel do oficial de justiça repousava sobre a mesa de madeira velha. Uma sentença de morte social que ignorava completamente a dignidade humana e o sofrimento de uma idosa em estado terminal. Helena olhava para as letras frias do documento, sentindo uma revolta silenciosa crescer em seu peito. Uma mistura de indignação contra o sistema e uma tristeza profunda por não poder proteger sua família. Ela lembrou-se da voz de Ricardo ao telefone. Mas a promessa de ajuda ainda parecia um sonho distante diante da realidade brutal que batia à sua porta de forma violenta. Sem conseguir suportar o peso daquela agonia doméstica, Helena vestiu um casaco velho e saiu para a noite escura, caminhando em direção à pequena capela que servia como refúgio espiritual para os moradores da favela. A chuva lavava seu rosto, misturando-se às lágrimas que finalmente encontravam liberdade para correr sem o medo de serem vistas por sua mãe, que precisava de sua força para continuar lutando. Cada passo na lama era uma oração muda, um pedido de socorro dirigido a um céu que parecia fechado e indiferente aos clamores dos mais pobres e dos mais necessitados. A capela estava quase vazia, iluminada apenas por algumas velas trêmulas que lançavam sombras dançantes nas imagens descascadas dos santos,
que adornavam o altar simples de madeira pintada. Helena ajoelhou-se no chão de cimento frio, sentindo o silêncio sagrado envolver sua alma como um manto de paz no meio do caos que dominava sua vida lá fora. Nas ruas perigosas, ela fechou os olhos e viu o rosto de Tiago, lembrando-se da pureza daquela criança que, apesar de toda a riqueza, sofria de uma solidão que ela mesma conhecia muito bem em sua jornada solitária. Meu Deus, por que nos abandonaste neste momento de tanta dor e desespero? Murmurou ela, com a voz embargada por uma angústia que parecia não ter fim nem explicação lógica para sua existência. Suas mãos apertavam o terço de madeira, buscando na fé a bússola que o mundo materialista tentava desesperadamente roubar de sua consciência através da humilhação e da pobreza extrema. Ela não pedia por luxos ou facilidades, apenas pelo milagre da saúde de sua mãe e pela chance de continuar trabalhando com honestidade para honrar o nome que recebeu de seus antepassados sofridos. A fé de Helena era uma chama resiliente que se recusava a apagar, mesmo quando o vento das adversidades soprava com a força de um furacão destruidor de sonhos e esperanças. Ela recordava as passagens bíblicas sobre a paciência de Jó, encontrando nelas o consolo necessário para aceitar que os planos divinos são muitas vezes incompreensíveis para a mente humana, limitada e cheia de medos. Naquele instante de entrega total, ela sentiu uma paz estranha percorrer seu corpo, como se uma mão invisível estivesse acariciando sua cabeça e sussurrando que tudo ficaria bem em breve. Enquanto isso, na mansão luxuosa, Ricardo observava a chuva pela janela panorâmica, sentindo uma ansiedade que não condizia com sua posição de homem de negócios, frio e calculista perante os desafios do mercado agropastoril. Ele pensava em Helena e no contraste absurdo entre o seu conforto estéril e a luta desesperada que ela devia estar travando naquele exato momento dentro da favela escura. O telefone em sua mão era a ferramenta para mudar aquele destino, mas ele sabia que precisava agir com a precisão de um cirurgião para não destruir a alma orgulhosa daquela mulher. Tiago apareceu na porta do escritório, segurando o lenço de Helena como se fosse seu tesouro mais precioso, seus olhos expressando uma sabedoria que poucas crianças de sua idade costumam possuir verdadeiramente. Ele perguntou ao pai se a moça bonita estava bem, e Ricardo sentiu que aquela pergunta era, na verdade, um chamado para a sua própria humanidade que estava despertando após anos de sono profundo. O bilionário prometeu ao filho que cuidaria de tudo, sentindo que sua fortuna finalmente teria um propósito que ia além de acumular números em contas bancárias internacionais e propriedades de terras vastas. De volta à capela, Helena sentiu o celular vibrar novamente. Mas desta vez, ela não teve medo de atender, pois sentia que o Espírito Santo estava ao seu lado naquela noite de provação. A voz do outro lado era de um médico do hospital particular mais renomado de São Paulo, informando que uma vaga para cirurgia urgente havia sido aberta em nome de sua mãe. O choque da notícia fez suas pernas fraquejarem, e ela caiu novamente de joelhos, não por peso, mas pela força de uma gratidão que transbordava por todos os poros de seu ser. Ela não compreendia como o milagre havia se processado tão rapidamente, mas sabia, no fundo de seu coração devoto, que o anjo que ela tanto pedia tinha o rosto de um bilionário. A ligação de Ricardo horas antes não fora apenas uma proposta de trabalho, mas o início de uma operação de resgate que ela jamais poderia ter planejado ou imaginado em seus sonhos. As lágrimas agora eram de alívio puro, lavando a alma de quem suportou o peso do mundo sem nunca perder a capacidade de amar e de acreditar na justiça divina final. Helena saiu da igreja sob a chuva, que agora parecia uma bênção refrescante, correndo de volta para o barraco para dar a notícia que salvaria a vida de Dona Maria de vez. As luzes da favela, antes sombrias e ameaçadoras, agora cintilavam como pequenas estrelas de esperança no horizonte escuro da periferia paulistana, revelando que a luz sempre encontra um caminho. Ela entrou em casa e abraçou a mãe, chorando de alegria enquanto explicava que o hospital estava esperando por elas e que o pesadelo do despejo
seria apenas uma lembrança ruim do passado difícil. Dona Maria, mesmo debilitada, sorriu com os olhos, reconhecendo a vitória da filha, que nunca desistiu dela. Mesmo quando todas as portas pareciam trancadas e as chaves perdidas no abismo social. Naquela noite, o barraco em Heliópolis não era mais um lugar de miséria, mas um portal para uma nova existência, onde a dignidade seria a base de cada dia novo. O plano de Deus estava se manifestando através da generosidade de um homem que descobriu que a maior colheita de sua vida era a salvação de uma alma pura e dedicada à família e ao próximo. A ambulância particular chegou à entrada da comunidade. Suas luzes giratórias, cortando a escuridão, com uma autoridade que impunha respeito até nos becos mais violentos e esquecidos pela segurança pública oficial e falha. Helena ajudou os paramédicos a acomodar sua mãe com o cuidado de quem carrega um cristal precioso. Sentindo que o destino estava finalmente corrigindo os rumos de uma história marcada por tantas perdas e injustiças, ela olhou para trás uma última vez, vendo o barraco onde sofreu tanto, e soube que aquela porta se fechava para que uma mansão de esperança se abrisse para sempre. Ricardo acompanhava tudo, por meio dos relatórios de Carlos, sentindo uma satisfação que nenhum contrato bilionário jamais lhe proporcionara em toda a sua carreira de sucesso material e isolamento emocional constante e frio. Ele via o vídeo da ambulância partindo e sentia que sua dívida com a vida estava começando a ser paga, transformando sua riqueza em um instrumento de cura e de transformação social verdadeira. O coração do magnata batia agora em sincronia com os corações daqueles que ele decidiu ajudar, unindo dois mundos que a sociedade brasileira insiste em manter separados por muros invisíveis. Tiago dormia com o lenço de Helena sob o travesseiro, sonhando com um mundo onde ninguém precisasse chorar, escondido nos cantos dos restaurantes luxuosos, por falta de carinho ou de pão. A inocência da criança fora a ponte para a redenção do pai, provando que o amor é a força mais poderosa da natureza humana, capaz de romper qualquer barreira econômica ou social imposta. A noite terminava com a promessa de um amanhecer radiante, onde Helena Santos deixaria de ser a serva invisível para se tornar a protagonista de sua própria dignidade, reconquistada com muito suor. No hospital, Helena observava os equipamentos modernos que monitoravam a vida de sua mãe, sentindo uma gratidão profunda por cada detalhe daquele ambiente limpo e seguro que o dinheiro de Ricardo providenciara. Ela sabia que a estrada à frente seria longa e que o trabalho no fundo de caridade exigiria dela uma dedicação total e um aprendizado constante sobre gestão social. No entanto, ela não tinha medo do futuro, pois agora tinha a certeza de que não estava mais sozinha na batalha diária contra as sombras da indiferença e do preconceito de classe social. A oração que ela fizera na capela fora atendida de uma forma muito mais grandiosa do que ela jamais ousou pedir em seus momentos de maior desespero e solidão profunda na favela. Penundá. Deus utilizara a dor de um menino rico e a curiosidade de um pai poderoso para estender a mão a uma mulher que nunca reclamou da cruz que carregava com tanta nobreza de espírito. A fé de Helena transformara o impossível em realidade, e o amanhecer que surgia no horizonte de São Paulo trazia consigo o perfume da vitória e a luz da misericórdia divina infinita. Ricardo olhou para a aliança de sua esposa que guardava na gaveta, sentindo que ela estaria orgulhosa do homem que ele estava se tornando. Ao abrir o coração para a caridade verdadeira e desinteressada, ele não queria apenas salvar a mãe de Helena, mas queria aprender com Helena a ser um pai melhor e um ser humano mais conectado com as dores reais do mundo. A transformação estava apenas começando, e o capítulo mais escuro da vida de todos eles estava finalmente sendo substituído por páginas cheias de luz, de afeto e de uma fé renovada no ser humano. Helena recostou-se na cadeira do hospital, fechando os olhos por um breve momento para absorver a paz daquele instante sagrado de repouso, após tantas batalhas exaustivas contra a fome e o medo. O som do monitor cardíaco era a música mais bela que ela já ouvira. Um ritmo constante
que celebrava a vida de quem ela mais amava na face da terra. Naquela noite escura de Heliópolis, a luz da fé não apenas brilhou, mas incendiou o destino de todos com uma esperança que nenhuma tempestade social seria capaz de apagar ou diminuir novamente. O destino, com sua ironia e sabedoria, unira uma garçonete de favela e um magnata da soja em uma trama de salvação mútua que desafiava todas as convenções da elite paulistana arrogante. Helena percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma e que sua missão agora era ser a voz daqueles que continuavam sofrendo no silêncio das periferias esquecidas por todos. Ela aceitou esse chamado com a humildade de sempre, sabendo que cada lágrima que enxugou no passado fora uma semente de alegria para o futuro que agora florescia diante de seus olhos agradecidos. Chương 6 của câu chuyện sẽ tập trung vào bước ngoặt vĩ đại nhất trong cuộc đời Elena, cuộc điện thoại định mệnh từ Ricardo Cavalcanti. Đây là khoảnh khắc mà đức tin và sự kiên trì của cô được đền đáp. Khi thế giới của sự giàu sang chạm tay vào thế giới của sự nghèo khó, không phải để bóc lột, mà để cứu rỗi. Câu chuyện sẽ dẫn dắt bạn qua những cung bậc cảm xúc, từ nghẹn ngào đến vỡ òa hạnh phúc. O silêncio sepulcral do corredor do hospital de luxo era quebrado apenas pelo bip rítmico das máquinas de última geração, enquanto Helena segurava o aparelho celular contra o ouvido com uma força quase desesperada. A voz de Ricardo Cavalcanti ressoava do outro lado da linha, desprovida de qualquer traço de arrogância, carregando uma proposta que parecia ter sido escrita pelos próprios anjos da guarda. Ele não oferecia apenas uma ajuda financeira temporária, mas a oportunidade de liderar a fundação social que sua falecida esposa havia planejado com tanto carinho antes de partir para a eternidade. Helena sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede de mármore polido, enquanto as lágrimas lavavam o cansaço acumulado de anos de trabalho escravo e invisível na grande metrópole paulista. Ela pensou em cada humilhação sofrida no restaurante, em cada noite de frio no barraco de Heliópolis e na angústia de ver sua mãe definhar por falta de um tratamento médico adequado e digno. Aquela ligação representava o fim de um ciclo de miséria e o início de uma missão sagrada, onde sua dor se transformaria em ferramenta para curar o sofrimento alheio. Ricardo continuou falando sobre os detalhes da gestão, enfatizando que a sensibilidade que ela demonstrou ao consolar seu filho era a qualidade exata que faltava nos executivos frios de sua grande empresa. Ele percebeu que a honestidade de Helena era um diamante bruto que brilhava mais do que qualquer joia de sua coleção particular. Uma riqueza que o dinheiro não podia comprar nem corromper facilmente. A proposta incluía um salário digno, moradia segura e todo o suporte necessário para que ela pudesse se dedicar inteiramente ao bem-estar da comunidade e de sua mãe enferma. A emoção de Helena era tão intensa que as palavras pareciam fugir de sua boca, restando apenas um agradecimento sussurrado que carregava toda a fé que ela cultivou durante as provações mais amargas. Ela sabia que Deus agia por caminhos misteriosos, utilizando a dor de um menino rico e a solidão de um magnata para resgatar uma mulher que nunca deixou de acreditar na justiça divina. Naquele instante, o abismo social que os separava parecia ter sido preenchido por uma compaixão genuína, unindo dois mundos que a sociedade brasileira insiste em manter sempre distantes e isolados. Ricardo sentiu uma satisfação profunda ao ouvir a aceitação de Helena, compreendendo que aquele era o investimento mais lucrativo de toda a sua trajetória de sucesso no agronegócio internacional e nacional brasileiro. Ele olhou para o retrato de sua esposa sobre a mesa de mogno e sentiu um calor no peito, como se ela estivesse aprovando sua decisão de transformar o luto em esperança. A caridade não era mais um conceito abstrato para ele, mas uma ação concreta que estava mudando a vida de uma família e dando um novo sentido para sua própria existência. No dia seguinte, Helena retornou ao restaurante Ouro Negro pela última vez, mas não para servir mesas ou suportar os gritos do gerente autoritário que tanto a perseguira no trabalho diário e exaustivo. Ela vestia uma roupa simples, porém limpa, e carregava no olhar uma dignidade que deixou todos os seus colegas de serviço
surpresos e curiosos sobre sua mudança súbita de postura e brilho. O gerente aproximou-se com a arrogância de sempre, pronto para cobrar um atraso insignificante. Mas parou bruscamente ao ver a serenidade inabalável que emanava do rosto transformado daquela mulher de fé. Sem levantar a voz, Helena entregou seu avental e informou que estava pedindo demissão para assumir uma responsabilidade maior, agradecendo pela oportunidade de ter trabalhado ali durante os tempos de extrema dificuldade financeira. O gerente tentou protestar com palavras rudes, mas a presença de um advogado enviado por Ricardo silenciou qualquer tentativa de humilhação adicional contra a nova gestora da Fundação da Família Cavalcante. Ela despediu-se dos companheiros de luta com abraços sinceros, prometendo que nunca esqueceria as raízes de onde veio, nem as dores de quem ainda permanecia naquelas cozinhas quentes e opressivas. Enquanto isso, em Heliópolis, o senhorio que antes a ameaçava com o despejo cruel recebeu a visita de Carlos, que quitou todas as dívidas de Helena e informou que o barraco seria doado. A notícia espalhou-se rapidamente pelas vielas da favela, transformando Helena em um símbolo vivo de que a honestidade e a oração podem mover montanhas de injustiça e de preconceito social muito arraigado. As vizinhas que antes lamentavam sua sorte, agora celebravam o milagre, percebendo que a luz da esperança pode brilhar até nos becos mais escuros e esquecidos pelo poder público e pela sociedade. Dona Maria passou pela cirurgia com sucesso, acordando em um quarto confortável, onde a luz do sol entrava suavemente através de cortinas de seda que ela nunca imaginou tocar na sua vida. Ao ver a filha ao seu lado, vestida com dignidade e com o rosto radiante de alegria, a velha senhora compreendeu que suas preces haviam sido finalmente atendidas pelo generoso Criador do universo. A saúde estava voltando, mas a maior cura era ver a justiça sendo feita na vida de Helena, que sacrificou sua juventude para garantir que nada faltasse no leito de sua mãe. Ricardo levou Tiago para visitar Helena no hospital, e o encontro entre o menino e sua nova amiga foi marcado por abraços apertados e risadas que ecoaram pelos corredores antes gélidos. O menino não via mais uma garçonete pobre, mas uma pessoa querida, que entendia as saudades que ele sentia da mãe e que sabia como transformar lágrimas em sorrisos verdadeiros e profundos. Ricardo observava a cena em silêncio, sentindo que sua família estava crescendo de uma forma espiritual, integrando pessoas que o destino uniu através de um simples ato de carinho em um restaurante luxuoso. A preparação para a inauguração da nova sede da Fundação exigiu de Helena um esforço de aprendizado imenso, mas ela enfrentou cada desafio com a mesma determinação de quem sobreviveu à favela. Ela estudou relatórios, reuniu-se com assistentes sociais e planejou projetos de alfabetização e saúde para as comunidades carentes de São Paulo, sempre focada nas necessidades reais do povo sofredor. Ricardo ofereceu todo o suporte técnico necessário, mas permitiu que a visão humana de Helena guiasse as decisões estratégicas do fundo, confiando plenamente em seu instinto maternal e em sua sabedoria popular e religiosa. A transformação de Ricardo era visível para todos os seus funcionários, que agora encontravam um patrão mais acessível, preocupado com o bem-estar social e menos obcecado apenas pelos lucros trimestrais da empresa. Ele começou a frequentar as reuniões da Fundação, ouvindo histórias de superação que o faziam refletir sobre os verdadeiros valores da vida e sobre a efemeridade das riquezas materiais acumuladas. Helena tornara-se sua bússola moral, lembrando-o constantemente de que o poder só tem valor se for utilizado para servir aos que mais precisam de um abraço, de um prato de comida ou de oportunidade. Os dias de escuridão em Heliópolis haviam ficado para trás, mas Helena fazia questão de visitar a comunidade regularmente para levar ajuda e manter os pés no chão da realidade brasileira tão desigual. Ela não se deixou deslumbrar pelo luxo dos novos ambientes que frequentava, mantendo a simplicidade no falar e a humildade que sempre foram sua marca registrada desde a sua infância muito pobre. A Fundação crescia rapidamente sob sua gestão apaixonada, tornando-se um modelo de eficiência e amor ao próximo.
atraindo a atenção de outros empresários que desejavam seguir o exemplo de generosidade de Ricardo. A vida agora tinha um perfume de flores frescas e o sabor da vitória conquistada através da integridade e da paciência diante das tribulações mais amargas que a vida lhe impôs. Helena via Dona Maria caminhar pelo jardim da nova casa, sentindo que cada gota de suor derramada no passado fora uma semente necessária para a colheita abundante que agora todos desfrutavam. O telefone, que antes trazia apenas notícias de dívidas e cobranças, agora tocava com pedidos de ajuda que ela atendia com a prontidão de quem conhece o peso da fome e do abandono social. Ricardo sentiu que o ciclo de dor pela perda de sua esposa estava finalmente se fechando, dando lugar a uma forma mais madura de amar e de honrar sua memória tão querida. Ele via em Helena não apenas uma funcionária exemplar, mas uma parceira de ideais, que trouxe luz para os cantos mais sombrios de sua mansão e de seu coração antes solitário. A gratidão que ele sentia por ela ter salvo o espírito de Tiago era imensurável, transformando-se em um respeito profundo que transcendia qualquer barreira de classe social ou de origem cultural muito diferente. A justiça divina, lenta, mas implacável em seus desígnios, estava reescrevendo a biografia de todos os envolvidos naquela trama de compaixão e de renascimento pessoal em meio ao caos urbano paulistano. Helena Santos, a mulher que enxugou as lágrimas de um filho de bilionário, agora via suas próprias lágrimas de tristeza serem substituídas por um brilho de esperança eterna e gratidão. A fé brasileira, resiliente e colorida como as bandeiras das festas populares, celebrava a vitória da luz sobre as trevas da indiferença, provando que o amor é a única moeda que realmente importa. As noites de insônia de Helena agora eram dedicadas ao planejamento de um futuro melhor para milhares de crianças que, como Tiago, precisavam de um olhar atento e muito carinhoso. Ela sentia a presença de Deus em cada decisão tomada na fundação, guiando seus passos para que a ajuda chegasse aos lugares mais remotos e esquecidos pela ganância dos homens poderosos. O milagre daquela chamada telefônica continuava a ecoar em sua alma, lembrando-a de que basta um pequeno gesto de caridade para mudar o curso de uma vida inteira e transformar o deserto em jardim. Ricardo convidou Helena e Dona Maria para um jantar em sua casa, mas desta vez ela não entrou pela porta de serviço nem vestiu o uniforme de garçonete submissa e cansada. Ela entrou como convidada de honra, sentando-se à mesa principal com a elegância de quem sempre pertenceu à nobreza do espírito e da dignidade humana mais pura e sincera. Tiago correu ao seu encontro, mostrando seus novos desenhos, onde Helena aparecia com asas de anjo, protegendo todas as crianças do mundo contra a tristeza e a solidão que ele mesmo conheceu tão profundamente. Dona Maria, recuperada e feliz, olhava para a filha com um orgulho que nenhuma palavra conseguia expressar, agradecendo em silêncio por ter sido abençoada com uma descendente tão honrada e forte. Ela sabia que o sofrimento do passado fora o tempero necessário para que a alegria do presente tivesse um valor inestimável e eterno para todos eles naquela mesa farta. A conversa fluía com a naturalidade de velhos amigos, unindo a sabedoria da roça com a sofisticação da cidade em uma sinfonia de respeito mútuo e de amor que transbordava pelos corações. O capítulo final da miséria havia sido escrito com letras de ouro, mas o livro da vida de Helena estava apenas começando a revelar suas páginas mais brilhantes e inspiradoras. Hoje, ela compreendeu que sua missão era ser a ponte entre a abundância e a necessidade, ensinando aos ricos a alegria de dar e aos pobres a coragem de sonhar sempre. O destino, sob o olhar atento da providência divina, havia transformado um encontro casual em um restaurante, em uma revolução de afeto que mudaria para sempre a face de sua família e de sua comunidade. Helena caminhou até a varanda e olhou para as luzes de São Paulo, sentindo que a cidade, apesar de dura, escondia corações generosos, capazes de realizar milagres em meio ao asfalto.
Ela fez o sinal da cruz e agradeceu por cada lágrima derramada, pois foram elas que limparam sua visão para enxergar a oportunidade de salvação que Ricardo lhe ofereceu com generosidade. A vida era bela, não pelo dinheiro que agora possuía, mas pelo amor que podia distribuir livremente, honrando a promessa feita diante do altar de que nunca deixaria de servir ao próximo. O sol de domingo nasceu com um brilho suave, banhando a fachada da nova Fundação Cavalcante Santos com uma luz que parecia abençoar cada tijolo daquela obra de amor e justiça social. Helena acordou cedo, mas desta vez o som que a despertou não foi o barulho da chuva no zinco, mas o canto dos pássaros no jardim da residência que agora compartilhava com sua mãe recuperada. Ela vestiu um vestido de linho claro, simples e elegante, sentindo no peito a batida rítmica de um coração que finalmente encontrou o seu verdadeiro propósito. Ao olhar-se no espelho, Helena não viu apenas a mulher que outrora servia mesas sob o olhar severo de gerentes impiedosos, mas uma líder forjada na fornalha das dificuldades mais profundas e dolorosas. As marcas em suas mãos ainda contavam histórias de sacrifício, mas seus olhos brilhavam com a autoridade de quem conhece a dor e, por isso, possui a chave para a verdadeira cura espiritual. Ela agradeceu a Deus por não ter permitido que seu coração se tornasse amargo durante os anos de fome, mantendo sempre a chama da caridade acesa. Dona Maria entrou no quarto, caminhando com uma firmeza que era um verdadeiro milagre da medicina e da fé inabalável que ambas cultivaram no pequeno barraco de Heliópolis. Ela usava um conjunto de seda azul que realçava a dignidade de seu rosto marcado pelo tempo, mas agora suavizado pela paz de saber que sua única filha estava finalmente segura. O abraço entre as duas não precisava de palavras, pois era o selo de uma vitória conquistada através de lágrimas e suor. Uma prova viva de que a justiça divina tarda, mas não falha. Na mansão, Ricardo Cavalcante observava o filho Tiago correr pelo gramado, vestindo uma camisa branca que simbolizava o novo começo de uma família que quase se perdeu no gelo da indiferença financeira. O magnata não sentia mais a necessidade de conferir o mercado financeiro a cada minuto, pois descobrira que o rendimento mais valioso de sua vida era o sorriso genuíno de sua criança. Ele agora compreendia que sua imensa riqueza era apenas um meio para um fim muito maior, e que a verdadeira fortuna residia na capacidade de transformar realidades. O evento de inauguração da fundação atraiu a elite paulistana. Mas, para a surpresa de muitos, as poltronas da frente foram reservadas para os moradores de Heliópolis, os antigos vizinhos de Helena. A mistura de tecidos caros com roupas simples criava um mosaico humano fascinante, quebrando as barreiras invisíveis que segregavam a cidade há décadas de puro preconceito e dor. Ricardo recebia a todos com a mesma cortesia, demonstrando que a lição de humildade ensinada por uma garçonete havia penetrado profundamente em sua alma, alterando sua visão de mundo para sempre. Quando Helena subiu ao palco improvisado sob o céu azul de São Paulo, o silêncio que se seguiu foi um tributo ao respeito que ela conquistou em tão pouco tempo de gestão. Ela não usou palavras rebuscadas ou discursos técnicos sobre economia social, mas falou diretamente ao coração dos presentes sobre o valor de um simples gesto de carinho. Tiago sentou-se na primeira fila, olhando para ela com uma admiração que nenhuma babá ou brinquedo caro poderia comprar, reconhecendo naquela mulher a figura materna que o destino lhe roubou tão precocemente. Helena mencionou o episódio do lenço no restaurante, lembrando que uma lágrima enxugada pode ser o início de uma revolução silenciosa em uma vida que parecia irremediavelmente perdida na escuridão profunda. Muitos dos presentes, habituados ao cinismo do poder, sentiram-se tocados pela sinceridade de suas palavras, percebendo que a caridade não é apenas dar o que sobra, mas oferecer o que é essencial. O aplauso que se seguiu não foi apenas protocolar, mas uma onda de reconhecimento por uma verdade que raramente encontrava espaço nos salões luxuosos onde o ego reina. Entre os convidados, o antigo gerente do restaurante Ouro Negro observava a cena de longe, sentindo um misto de vergonha e admiração
por aquela que ele tentou esmagar com sua arrogância tacanha. Ele via agora que a autoridade real não vem do cargo que se ocupa, mas da integridade com que se trata o próximo. Independentemente de sua posição social ou financeira, a vida havia girado como uma grande roda, colocando Helena no topo não pela ganância, mas pela sua capacidade infinita de amar e de perdoar os que no passado a ofenderam. A Fundação Cavalcante Santos começou suas atividades oferecendo bolsas de estudo e atendimento médico para centenas de famílias que viviam na mesma precariedade que Helena conhecera tão de perto e com tanta dor. Ricardo anunciou que metade de seus lucros anuais seria destinada ao fundo. Uma decisão que chocou o conselho de administração de sua empresa, mas que trouxe uma paz imensa à sua consciência. Ele não buscava mais a aclamação dos pares, mas o reconhecimento silencioso de que estava fazendo a coisa certa perante os olhos de Deus e da memória de sua esposa. Ao final da cerimônia, um coral de crianças da favela cantou hinos de gratidão, enchendo o ar com uma harmonia que parecia vir diretamente do paraíso para confortar os corações aflitos daquela metrópole. Helena segurou a mão de Ricardo e a de Tiago, formando um círculo de afeto que simbolizava a união de mundos opostos sob o manto da solidariedade e da fé cristã. Naquele momento, ela soube que sua missão estava apenas começando e que cada vida salva seria um agradecimento à providência divina que nunca a abandonou nos dias de provação. Dona Maria aproximou-se do grupo, abençoando a todos com um gesto simples e carregado da sabedoria que só os anos de sofrimento e oração podem proporcionar a um ser humano honrado. Ela via no rosto de Ricardo a transformação de um homem de gelo em um homem de carne e osso, sensível às dores do mundo e disposto a lutar pela justiça. O jardim da Fundação, repleto de flores coloridas, era o cenário perfeito para celebrar o renascimento de todos eles, provando que depois da tempestade mais violenta, o sol sempre volta a brilhar. A noite caiu suavemente sobre São Paulo, e as luzes da cidade agora pareciam cintilar com uma esperança nova, como se o exemplo de Helena estivesse se espalhando pelas ruas escuras e frias. No escritório da Fundação, Helena guardou o lençol que Tiago conservava, sabendo que aquele pedaço de pano era o símbolo da conexão que mudou o destino de todos para sempre. Ela não se sentia uma heroína, mas apenas uma ferramenta nas mãos de Deus, cumprindo o seu papel de semear o bem onde quer que houvesse uma terra fértil ou necessitada. Ricardo convidou Helena para caminhar pelo jardim, e em meio ao silêncio da noite, ele confessou que nunca soube o que era a verdadeira felicidade até ver o impacto de sua ajuda. Ele agradeceu a ela por ter tido a coragem de quebrar o protocolo e enxugar as lágrimas de seu filho, abrindo uma fresta de luz em sua vida escura. Helena sorriu, lembrando que os planos de Deus são perfeitos e que nada acontece por acaso, unindo as pessoas certas nos momentos de maior necessidade para que o milagre possa finalmente se manifestar. O futuro agora se apresentava como um campo vasto e pronto para a semeadura de novos projetos de esperança, onde a educação e a saúde seriam os pilares de uma sociedade justa. Helena planejava expandir as ações da Fundação para outras periferias, levando a mensagem de que a dignidade humana é um direito sagrado que deve ser defendido por todos os cidadãos. Ela sentia que sua vida era um testemunho vivo de que a fé move montanhas de indiferença e de que o amor é a única força capaz de curar as feridas sociais mais profundas. Tiago adormeceu no sofá da sala, com um semblante de paz, que Ricardo guardou na memória como o maior troféu de sua existência como pai e como homem de negócios bem-sucedido. O menino não precisava mais temer a solidão dos quartos vazios, pois agora vivia em um lar onde o afeto era a linguagem principal e o carinho era a moeda corrente. A presença de Helena e Dona Maria transformou a mansão fria em um refúgio de calor humano, onde as histórias do passado eram contadas com a serenidade de quem superou as maiores dores. As colheitas de Ricardo no campo nunca foram tão produtivas quanto as colheitas que ele agora realizava no campo da alma humana, plantando sementes de solidariedade em cada coração que encontrava.
Ele descobriu que a verdadeira liderança é servir aos outros e que a autoridade real é conquistada através do respeito e da empatia demonstrada no dia a dia. O agronegócio continuava próspero, mas agora sua marca era reconhecida também pela responsabilidade social e pelo compromisso com o desenvolvimento humano sustentável e justo para todas as classes trabalhadoras do país. Helena voltou à pequena capela de Heliópolis para agradecer a Nossa Senhora por todas as graças recebidas, deixando uma oferta de flores no altar, onde tantas vezes chorou sozinha em desespero. Ela viu rostos familiares que agora sorriam para ela com esperança, sabendo que não foram esquecidos e que a ajuda estava chegando para transformar suas realidades difíceis. A favela continuava a ter seus desafios, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Uma promessa de que dias melhores eram possíveis se todos trabalhassem unidos em prol do bem comum e divino. O ciclo de plantio e colheita completava-se com a perfeição de uma obra de arte divina, mostrando que quem planta o amor, colhe a paz, e quem semeia a justiça, colhe dignidade. Helena Santos, a humilde serva de Heliópolis, tornara-se a rainha da caridade em São Paulo, não por títulos nobiliárquicos, mas pela nobreza de suas ações diárias e de seu espírito resiliente. Sua história seria contada por gerações como o exemplo de que nunca é tarde para mudar o destino e de que o poder de uma lágrima enxugada pode realmente transformar o mundo. Ricardo e Helena olhavam para o horizonte de braços dados, vendo as estrelas surgirem no céu da metrópole como pequenos pontos de luz que guiavam os viajantes cansados da jornada terrestre exaustiva. Eles sabiam que o caminho não seria isento de novos obstáculos, mas estavam prontos para enfrentá-los com a força da união e da fé que os sustentava. Agora, com intensidade, a vida era um presente precioso que merecia ser vivido com a consciência de que cada pequeno ato de bondade ressoa pela eternidade, ecoando no coração de Deus para todo o sempre. A paz reinava agora nos corações de todos os que foram tocados por essa história de redenção e de compaixão profunda, em meio à selva de pedra paulistana e brasileira. Helena deitou-se naquela noite, sentindo o perfume das rosas que Dona Maria colhera no jardim, uma fragrância que representava a doçura da vitória sobre a amargura da miséria enfrentada. Ela fechou os olhos e viu o sorriso de Tiago, sentindo que seu dever fora cumprido e que a semente do bem continuaria a florescer em cada vida que a fundação alcançasse com amor genuíno. O destino havia tecido uma trama perfeita, unindo o desespero de uma mãe com a solidão de um órfão e a frieza de um magnata em uma tapeçaria de cura. A justiça divina manifestara-se nos detalhes mais simples, provando que ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, nem tão rico que não precise receber um pouco de afeto. A história de Helena Santos era o testemunho de que a luz da verdade sempre vence as sombras da indiferença, brilhando eternamente no altar da história humana como um farol de esperança e caridade. No silêncio da noite, a prece de Helena elevou-se aos céus uma última vez, não como um pedido, mas como um hino de gratidão eterna por tudo o que aconteceu. Ela sabia que o amor que plantara no coração de uma criança triste havia retornado para ela em forma de uma vida nova para sua mãe e de propósito para um homem poderoso. O milagre estava completo, e a certeza de que Deus cuida de seus filhos nos mínimos detalhes era a verdade que guiava seus passos firmes. O amor venceu e a fé triunfou.